Olá, esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. O tema, o conteúdo, o ideário historiográfico de R.G. Collingwood. Qual a natureza ou estatuto do saber histórico? O trabalho do historiador é fundamentalmente empírico ou intelectual, mental? Que aspectos do fazer humano podem ser objetos da investigação historiográfica? Há um método próprio da historiografia? Como este método opera? Essas indagações tiraram o sono de um famoso filósofo, arqueólogo e historiador britânico, o Robert George Collingwood. O tema da aula, portanto, é o seu pensamento historiográfico, ou seja, a sua visão de história ou o seu ideário. Os objetivos desta aula, ou o objetivo principal, é que ao final dela, você, aluno, ouvinte, seja capaz de perfilar, de traçar um perfil do ideário historiográfico do autor, quanto à sua filiação teórica, influências, conceitos-chave, método e teses principais. Como texto básico, utilizaremos alguns fragmentos da obra mais famosa de Collingwood, A Ideia de História. Alguns fragmentos nos quais ele expõe a sua ideia de história. Utilizarei os fragmentos reunidos por Patrick Gardiner, na sua coletânea Teorias da História. Collingwood, o historiógrafo, ou historiador, ou filósofo da história que vamos tentar examinar hoje, é inglês. Ele foi filósofo, arqueólogo e historiador. Nasceu em 22 de fevereiro de 1889 e faleceu em 9 de janeiro de 43. Estudou na Universidade de Oxford, onde também se tornou professor de metafísica. É autor de um clássico sobre a Inglaterra ou a Britânia romana. Collingwood publicou em vida cerca de 10 livros no campo da arte, da filosofia, da arqueologia, da historiografia e da filosofia política. Mostra, portanto, que essa diversidade de campos mostra a diversidade de interesses, a amplitude dos interesses do historiador e do filósofo. O seu livro, A Ideia de História, na verdade uma publicação póstuma, tornou-se a maior inspiração no campo da filosofia da história de fala inglesa. Collingwood tem lugar no panteão dos pensadores do século XX. Há, inclusive, em Londres, uma fundação que cuida do seu legado. Vocês podem visitar para conhecer mais o pensamento e a obra deste teórico da história tão importante no século XX. Como disse, é amplo o campo dos interesses de Collingwood, mas, enquanto filósofo,
O tema central da sua reflexão é, portanto, natureza filosófica. E, segundo os comentadores, centra-se na ideia de experiência humana. Né? A experiência humana materializada na arte, na ciência, na filosofia e na religião. Cada uma destas experiências, para Collingwood, dá ao homem um espelhamento do mundo. Assim, para ele, a tarefa fundamental da filosofia, é examinar as principais formas da experiência humana, a vida do espírito, constituir um mapa desse conhecimento. As suas obras são, as principais obras, Religião e Filosofia, de 1916, Especulo Mendes, de 1924, Esboços da Filosofia da Arte, de 25, A Arqueologia da Britânia Romana, de 30, Um Ensaio sobre o Método Filosófico, de 33, A Britânia Romana, também de 36, Os Princípios da Arte, de 38, Uma Autobiografia, de 42, e, póstumamente, foi publicado, seus discípulos organizaram A Ideia de Natureza. Esse foi traduzido, inclusive, um dos poucos livros traduzidos para o português, A Ideia de Natureza, em 45, e em 46, A Ideia de História, que na verdade é um compilado de textos, é um livro inacabado, né, uma reunião de textos mais ou menos díspares e escritos em épocas diferentes. Em 67, reuniram Ensaios de Filosofia da História, outra recolha, em 67. E em 89, Ensaios de Filosofia Política. E, mais recentemente, em 99, Os Princípios da História. Lastimavelmente, até onde eu sei, né, meu dado pode não estar atualizado, temos traduzido de Collingwood para a língua portuguesa apenas 2 obras, A Ideia de Natureza e A Ideia de História. No campo das escolas, ou das teorias, ou das correntes, como classificar Collingwood? Collingwood é normalmente classificado pelos historiadores da filosofia, pelos dicionaristas de filosofia, como um idealista. Vamos entender aqui o significado do termo idealismo neste contexto. Quer dizer, uma doutrina filosófica que postula, quer dizer, que acredita na centralidade da ideia ou do espírito, né? Espírito aqui não como sinônimo de alma cristã, né? Ou espírita. Isto é, interpreta a realidade, é aquela posição filosófica que interpreta a realidade do mundo exterior ou material em termos de um mundo interior, subjetivo ou espiritual. O idealismo de Collingwood, no plano da historiografia, manifesta-se na redução dos fatos históricos ao seu substrato ideativo. Ou seja, por trás de uma ação, ou de um chamado fato histórico, subjacente a ele, sustentando ele, animando ele, há uma ideia. Os fatos históricos, sob essa ótica, nada mais seriam do que encarnações de pensamentos ou ideias. Por conseguinte, para Collingwood, historiar é repensar o pensamento que se esconde por trás dos fatos históricos ou acontecimentos. É o oposto do materialismo histórico, grosso modo, que, simplificando um pouco, que vê nas condições socioeconômicas, quer dizer, coisas materiais,
a força motriz da dinâmica social do devir histórico. O autor também pode ser encaixado na tribo dos neocantianos, quer dizer, aquele conjunto de filósofos ou de historiadores que tentam atualizar Kant, fazendo uma reflexão sobre a natureza do método próprio das ciências do espírito, estabelecendo aquela famosa dicotomia entre ciências do espírito e ciências da natureza. Como já disse de outra feita, nenhum autor constitui o seu pensamento sem um conjunto de influências, por mais geniais que eles sejam. O pensamento de um autor não é um produto, como dizem que Deus criou o mundo, ex nihilo, quer dizer, do nada. Ele é sempre um conjunto de interlocuções e de empréstimos. No caso de Colin Wood, podemos destacar a influência de dois autores, dois filósofos, Benedetto Croce, italiano, e Wilhelm Dilthey, alemão. Colin Wood, de que modo Croce influencia Colin Wood? Colin Wood, amparado em Croce ou inspirado em Croce, acredita na centralidade do elemento espiritual para entender os fenômenos humanos, portanto, idealista. Croce acredita que no cerne da historiografia ou da intelecção historiográfica está a ideia. Croce é um idealista, portanto. Os fatos são encarnações de ideias, de pensamentos. Ele chega a dizer, numa tirada famosa, que toda a história é a história do pensamento. Por outro lado, Colin Wood, inspirado por esse ideário, diz que os fatos históricos, sem esse elemento animador, o espírito, são ossadas nuas. Eles somente se vivificam quando são considerados como manifestações do espírito, quer dizer, da ideia. Isto quanto a Croce. Com relação a Dilthey, Colin Wood toma dele a famosa dicotomia, a qual já aludi, entre o natural e o cultural, o espiritual. O mundo natural e o mundo biológico, o mundo da cultura humana e o mundo das coisas, o mundo natural. Também Colin Wood toma de Dilthey a visão do método histórico como sendo, ou do método historiográfico, como sendo uma intelecção interior, quer dizer, uma tentativa de elucidar algo que não se oferece exteriormente. Você tem um ato, mas a ideia ela está subjacente. Então, a partir do exterior, você tenta chegar ao interior. Como a partir de uma piscadela, você tenta discernir qual o sentido daquela piscadela. A tentativa é elucidar o interior do objeto visado, do objeto, quer dizer, do fato histórico, para falar uma linguagem um tanto démodé. O outro ser humano, a ideia é inteligir o outro ser humano, os agentes históricos, os mortos evocados ou, aspas, ressuscitados pela historiografia. Todo autor opera com um conjunto de conceitos, os conceitos-chave de cada autor. As ferramentas conceituais, as ferramentas interpretativas, ou seja, estes elementos linguísticos, os conceitos são antes de tudo palavras,
a partir das quais, ou com as quais, melhor dizendo, os historiadores, os cientistas leem ou apreendem a realidade. Quais são os conceitos-chave de Hollywood? A meu ver, podemos destacar 3 conceitos básicos na abordagem deste famoso filósofo e historiógrafo inglês. O conceito subjacente de natureza humana, o conceito de ideia e o conceito de repensamento. Vamos considerar com mais vagar cada uma destes conceitos. Comecemos pela noção de natureza humana, que está muito mais em Hollywood, pelo menos na obra de teoria da história, está muito mais subjacente do que explicado. A noção de natureza humana é basilar no pensamento de Hollywood. Por quê? Porque a natureza humana seria a ponte que liga todos os homens, né, algo em comum entre todos os homens de todas as épocas, e que, portanto, faculta o entendimento entre as épocas. As épocas, há a possibilidade de um diálogo entre as épocas, quer dizer, um historiador contemporâneo pode entender um ato, uma ação, ou um fato histórico da Grécia Antiga, porque há essa natureza humana comum. Como vocês sabem, é um conjunto de autores, isso é um tema polêmico, se há natureza humana ou se a natureza humana é histórica, como quer Foucault ou outros, né, que fazem um trabalho de demolição desse conceito de natureza humana. Mas para Collingwood, sem esta noção, e outros autores desta linha, para Collingwood e outros autores desta linha, sem essa noção de natureza humana universal, seria impossível a um moderno, um homem contemporâneo, um historiador, uma historiadora contemporânea, entender Santo Agostinho, entendeu? Ou repensar Platão. Para Collingwood, portanto, a natureza humana tem caráter universal, né? É um quadro mais geral no qual essas variantes se enquadram. Mas, friso, é possível esta comunicação entre seres humanos de épocas e regiões, né? No caso da história, afastados no tempo, porque haveria esta, que eu chamei de ponte, né? Essa ponte de ligação entre os homens das diversas épocas. Outra noção importante, como eu já anunciei, é a noção de ideia. O que é ideia para Collingwood? Para Collingwood, a ideia é a essência, o fundamento dos fatos históricos. Os feitos humanos significativos, ou vamos dizer culturais, são produtos de uma ideia. Uns exemplos que eu vou evocar aqui deixam claro o que Collingwood está querendo dizer. A República, a implantação da República no Brasil. A implantação da República do Brasil não foi um evento produto do acaso, quer dizer, os agentes promotores deste evento, a partir dele, materializavam, encarnavam, realizavam uma ideia. Os positivistas e os evolucionistas encarnavam essa ideia de república e implantaram na realidade, do modo como foi. Do mesmo modo, falando da história mais contemporânea, a chegada do PT ao poder realizou um projeto, né, de décadas, tecido, né, por intelectuais da esquerda brasileira, como eu já disse, ao longo de décadas. Agora, há último conceito, mas eu voltarei a falar dele, né, que é o repensamento, né, que é um conceito e que é um método. Né.
O repensamento é a tarefa básica do historiador. E em que consiste esse repensamento? Muito simples. É a tentativa imaginativa, quer dizer, intelectual, mental, de pensar o que o outro pensou. No caso, por exemplo, evocado há pouco da implantação da República. Então, é a tentativa de apreender o ideal que estava na cabeça, digamos assim, daqueles agentes que implantaram o regime republicano no Brasil. Os conceitos-chave de Colin Wood. Para que podem ser utilizados? Qual a serventia ou utilidade deles? Lembrando os conceitos, né, que acabei de elucidar: ideia, natureza humana, repensamento. Esses conceitos têm validade universal. A noção de ideia, tal como vista por Colin Wood, é sinônimo de intenção ou propósito. Nesse sentido, como já disse, tem aplicação universal. Assim, por exemplo, no estudo sobre o pensamento do Renascimento, se pode aplicar o conceito de ideia do autor. O mesmo se pode fazer com respeito à ação, à atuação jesuítica, né, o ideário jesuítico no século XVI no Brasil. Podemos pensar ainda outros exemplos das ideias ou propósitos que animaram os arautos da independência do Brasil, ou o ideário do PT. Note-se que, em regra, o historiador não tem acesso direto ao pensamento de um agente histórico. Ele tem a exterioridade, e dessa exterioridade ele chega ao interior, ou seja, a ideia. Ele vai do ato à intenção, do feito ao motivo, do exterior ao interior. É sempre uma operação de inferência, do conhecido para o desconhecido, do visível para o invisível, como fazemos no cotidiano. Dos atos, inferimos propósitos ou intencionalidades. Cara fechada, fome ou aborrecimento. Continuando este perfilamento do Colin Wood, esse perfil do Colin Wood, consideremos agora o método. Na verdade, já falamos dele ao falar do conceito, né? Colin Wood concebe o método historiográfico, ou a forma de conhecer a historiografia, de que modo? De que forma? Para ele, basicamente, historiar ou historiografar é representar o passado, nos termos do autor, é representar o passado no pensamento, é revivê-lo, não sentimentalmente, mas no plano das ideias, na mente do historiador, no intelecto. É importante essa distinção porque alguns autores colocam uma dimensão sentimental, digamos assim, nesse reviver. Não, para Colin Wood, este fenômeno é um fenômeno meramente intelectual. Voltando ao exemplo da República, não se trata do historiador do movimento republicano se identificar empaticamente, né, aprovando, sentindo as mesmas emoções, digamos assim, que os agentes realizadores do movimento republicano. Se trata, sim, de um esforço intelectual. Portanto, um repensar é um processo
eminentemente racional e não emocional. Assim, este é o exemplo citado por ele, se eu quero entender o Código de Teodósio, eu devo representar este pensamento, em meu pensamento, a experiência do historiador, do imperador, perdão. Ou num exemplo mais próximo de nós, imaginemos que temos diante de nós o documento da abdicação de Dom Pedro I, né, em favor do seu filho, né, que se tornara Dom Pedro II. Então é preciso não que a gente se identifique com um pai que está deixando uma criança sozinho, né, um pouco anacronicamente, né, mas entender no plano intelectual, racional, portanto, o que é que Dom Pedro I, ao assinar aquele documento, o que é que ele visava. No entender de Collioure, para compreender o texto que eu estou falando, a fonte histórica, o documento da abdicação, o historiador precisa representar no seu intelecto as ideias do imperador. O que passou em sua cabeça, e não no seu coração, né, na ocasião. Qual a sua ideia ao assinar o documento? Do mesmo modo, para um historiador da filosofia entender, inteligir o pensamento de Platão, né, precisa fazer esse mesmo movimento. Para entender Platão, o historiador precisa decodificá-lo, claro, o texto grego, antigo, e o momento propriamente historiográfico, repensá-lo. No dizer de Collioure, a intelecção histórica implica, portanto, em acompanhar intelectualmente o movimento do raciocínio, no exemplo de Platão, do raciocínio platônico, refazendo o caminho ideativo percorrido pelo filósofo. Nesse sentido, Collioure se afasta de um dos autores que o influencia, que é o Dilthey, né? Dilthey fala de revivência. E a revivência, veja só, Collioure fala de repensamento, Dilthey fala de revivência. A revivência teria assim uma dimensão tanto emocional, né, sentimental. Para Collioure, não. Idear o que o pensador antigo pensou, ou ideou, ou idealizou, não é sentir o que o filósofo antigo sentiu, é repensá-lo. Tomemos um outro exemplo doméstico, uma prédica, uma pregação de Antônio Vicente Mendes Maciel, o conhecido Antônio Conselheiro. Na concepção de Collioure, eu só poderei aprender as ideias, ou as práticas, melhor dizendo, só poderei entender as práticas do líder carismático, Antônio Conselheiro, se eu fizer um esforço de repensar em mim as ideias que animaram o líder. Quer dizer, a partir dos textos, a partir das informações, eu tento pensar o que Antônio Conselheiro pensou. Por isso, repensamento. Para o autor, para Collioure, portanto, o método da historiografia é essencialmente, repito, mental ou intelectual, é repensamento. Todo esforço do historiador, conforme Collioure, consiste no pensamento, consiste em transportar-se pelo pensamento para a ideia de Antônio Conselheiro, repensar o pensamento do líder messiânico. Tal tarefa não implica, ressalta Collioure, uma rendição passiva ao outro. O historiador pode julgar o valor de verdade desse pensamento investigado. Inteligir, em outros termos, inteligir historiograficamente para Collioure não é aceitar
passivamente e acriticamente o pensamento alheio, o pensamento do objeto investigado. Que outros traços caracterizam o perfil ou o ideário historiográfico de Collioure? Vejamos alguns. O primeiro traço importante e caracterizador de Collioure é a sua visão da historiografia como saber específico, distinto do conhecimento das ciências naturais. Collioure distingue, portanto, claramente, aliás, essa é uma das virtudes de Collioure, a clareza da escrita. Collioure distingue o fazer do cientista, entende, cientista natural, do fazer do historiógrafo. O autor diferencia nos comportamentos humanos duas dimensões ou aspectos: a factualidade, fazer coisas, e a intencionalidade, ou, dito de outro modo, o interior ou o exterior de um acontecimento, de um feito humano, de um comportamento. Assim, o historiador se interessa pela exterioridade. Vamos à história factual. Proclamação da independência. Isso é uma exterioridade. O historiador, seguidor de Collioure, se interessaria por esse gesto, fictício ou não, inventado ou não, interessaria por essa exterioridade de sacar a espada como expressão de algo interno, uma intencionalidade, ou, nos termos do autor, de um pensamento. Qual a ideia do Dom Pedro I, famoso por ser uma pessoa voluntariosa, quer dizer, o que se passava no intelecto de Dom Pedro ao realizar aquele famoso gesto, consagrado inclusive pelas artes plásticas posteriores. O historiador, portanto, na perspectiva de Collioure, vai do externo para o interno, do factual para o intencional. Os fatos, na perspectiva colliouriana, interessam ao historiador somente como indícios de um pensamento, como concreção de ideias. Exemplifico. Uma guerra, sob essa perspectiva, deve ser encarada como encarnação de um propósito, de um certo conjunto de ideias de alguns agentes históricos, conquistar mais território, expandir o império, etc, etc. Assim sendo, frisemos, o fazer do historiador é distinto do cientista. Enquanto é importante dizer que para Collioure a história não é uma ciência, né? Porque ele entende ciência como ciência natural, é um outro tipo de saber, né? A diferença é que enquanto o cientista, entende, o cientista natural, busca causas e leis, o historiador, para Collioure, investiga o pensamento subjacente ao acontecimento ou a ideia que anima um comportamento, o propósito que um comportamento encarna ou concretiza. Vejamos ainda um outro exemplo, mais próximo do cotidiano. Um rapaz dá uma aliança, não sei se esse ritual ainda se realiza nos tempos pós-modernos. Um rapaz dá uma aliança a uma moça. De um lado nós temos um conjunto de ações físicas, tangíveis, né? Um ato tangível de entregar o anel. Do outro, temos uma ideia, um propósito que o anima. O fato, que anima este fato, esse comportamento, que é, na tradição antiga, indiciar compromisso. O propósito de uma relação mais duradoura e até, quem sabe, de um futuro casamento. Pelo menos assim era.
Para o autor, o foco do historiador, portanto, são ações que resultam de uma intenção prévia. Outro exemplo é um manifestante anti-imperialista que queima a bandeira dos Estados Unidos, né? Quer dizer, eu acho que a ideia é óbvia e não carece de explicação desse gesto, né? Para o autor, o foco do historiador, portanto, são ações que resultam de intenção prévia, ações premeditadas, ações intencionais. Diz ele, o cientista natural basta a exterioridade. Já o historiador precisa ir além da factualidade, precisa elucidar o sentido mental visado pelo agente investigado. Para o historiador, diz Colliudo, o fato é somente uma janela, um indício para a ideia que lhe dá origem, que lhe dá sentido ou sustentação, a concretização de ideias. Os fatos, repito, para o autor, interessam somente como materialização de ideias, manifestação de pensamento. Limitar-se aos fatos para o autor é fazer crônica, não historiografia. Há ainda um outro traço que caracteriza, digamos, a pegada historiográfica de Colliude, que é a delimitação ou restrição dos objetos históricos. Dito de outro modo, nem todos os comportamentos humanos, para Colliude, são legítimos objetos do conhecimento historiográfico. Ele diz claramente: os objetos próprios da investigação historiográfica, abre aspas, são ações executadas por agentes racionais na busca de objetivos determinados por sua razão. Razão aqui significa adequação entre meios e fins, né? Não significa coisa razoável. Por exemplo, fazer uma guerra é uma operação, né, desse ponto de vista racional. Do mesmo modo, o exemplo que eu falei, urinar sobre a cova de um desafeto, é também racional no sentido que tem visa, né? Enfim, no caso, manifestar desprezo. É importante, portanto, para Colliude que nem todos, friso, nem todos os fazeres do homem são legítimos objetos do historiar. O historiador, para o nosso autor, volta-se somente para ações premeditadas, ações que buscam fins para o agente. Neste sentido, cuspir, defecar, urinar e copular, para Colliude não são, em si mesmos, objetos de historiografia. São objetos de outro tipo de conhecimento. Em síntese, para o autor, somente ações intencionais são legítimos objetos do conhecimento histórico. Dessa forma, voltando ao ato fisiológico de urinar, ele é somente um fazer fisiológico e, enquanto tal, não é objeto de interesse do historiador. No entanto, se um personagem histórico, ou um personagem de um relato histórico, urina sobre a cova de um desafeto, torna-se um lídimo objeto da historiografia, pois é uma ação intencional, manifesta um fim racional, né? No sentido que eu falei há pouco. Ou seja, evidenciar desprezo pelo defunto. Dois traços, portanto, para Colliude, marcam os objetos próprios da historiografia, a premeditação e a finalidade. Nesse sentido, para Colliude, não pode haver conhecimento historiográfico da natureza, a não ser que ela fosse concebida como animada por um deus ou por deuses. Somente uma experiência intencional, ou seja, um comportamento carregado de sentido, pode ser objeto da historiografia. Noutros termos,
embora ele não use essa classificação. Em termos mais atuais, podemos dizer, talvez, que para Collingwood somente os comportamentos culturais são objetos da investigação historiográfica e não os comportamentos meramente instintivos ou biológicos. Estes não poderiam ser objetos legítimos da historiografia. São objetos da biologia. Uma manifestação, um objeto historiográfico legítimo é uma manifestação da natureza humana. Em seus termos, é um pensamento universal. É a natureza humana que possibilita repensar o pensamento do outro. Assim, a história gira em torno de pensamento, ou melhor, de fatos que materializam pensamento. O autor limita, portanto, os objetos da historiografia. Nem todas as ações humanas, para Collingwood, são objetos legítimos da pesquisa historiográfica. O historiador investiga somente os fatos que materializam ou exteriorizam pensamento, isto é, ideias. Assim, para Collingwood, os fatos fisiológicos, o biológico de comer, dormir ou copular, não são objetos da historiografia, são fatos naturais. Tais ações, que eu acabei de enumerar, somente se tornam objetos da historiografia quando animados por uma intenção, isto é, quando materializam um pensamento. Os objetos da historiografia seriam, portanto, ações culturais e não feitos naturais. O universo histórico, os objetos da historiografia para Collingwood, são os objetos da cultura, dos costumes ou do simbólico. Em síntese, como podemos caracterizar, em largos traços, o ideário historiográfico do autor? Enumeremos. Primeiro, a historiografia é um saber distinto das ciências, sobretudo das ciências naturais. Segundo, somente os comportamentos humanos premeditados podem ser objeto da historiografia. Por sua vez, terceiro ponto, o cerne dos objetos da historiografia é a ideia, ou o propósito, ou os fins racionalmente visados. Quanto ao método próprio da historiografia, é o repensamento, isto é, pôr-se intelectualmente no lugar do outro. Um quinto ponto, a imaginação, intelectualmente falando, é o instrumento básico do historiador. Sexto ponto, a noção de natureza humana é a noção básica, porque ela possibilita esse chão, esse intercâmbio, esse diálogo entre o historiador e as outras épocas. De outro modo, é essa noção da natureza humana que permite a comunicação entre os séculos. Por fim, podemos dizer que para Collingwood, a historiografia é uma ciência compreensiva e hermenêutica. Eis, em largos traços, em largas pinceladas, o ideário historiográfico de Collingwood. Obrigado, até a próxima.